Graça e paz a todos. Mais um momento, mais uma vez, estamos nos reunindo através dessa live para cultuarmos a Deus nesse período atípico. Porém, cremos que Deus está no controle de todas as coisas. E nessa noite, a igreja, a partir de casa, online, nos seus smartphones, nas suas smart TVs, e nós aqui na transmissão desse momento de reflexão da palavra. E para iniciarmos, nós vamos louvar um hino, mas antes de tudo, queremos fazer uma curta oração para que Deus possa falar aos nossos corações nessa noite e que o Espírito Santo possa também consolar corações, animar pessoas nesses momentos que muitos estão passando por momentos muito complicados e difíceis, né? Porém, Deus tem a solução para qualquer problema. Entregue esse momento difícil ao Senhor e, com certeza, Deus trará uma palavra hoje de conforto ao seu coração. Oremos. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos. Nós te engrandecemos, ó Deus, porque Tu és um Deus todo-poderoso. E nessa noite estamos aqui, Senhor, para Te render louvores. Receba a nossa adoração nessa noite, abençoa todos que estão vendo essa transmissão, abençoa todas as pessoas em casa nesse momento, que o Teu Santo Espírito possa falar aos corações nessa noite. Abençoa cada um dos que estão empenhados aqui nesse momento, Senhor, para a transmissão desse trabalho. Que o Teu nome seja glorificado. Vamos entoar 2 cânticos. Enquanto eu falava sobre a pandemia, me veio um hino um pouco diferente do que nós estávamos planejando, mas eu creio que o Espírito Santo vai falar ao coração de pessoas nessa noite através desse hino. Nesse momento onde tem muitas pessoas com medo, Jesus, quando chegava em situações críticas para cada pessoa, a viúva de Naim, ele disse: não chores. A um certo homem que Jesus caminhava em direção à casa dele para ressuscitar o seu filho, Jesus disse: crê somente. Deus sempre traz palavras de ânimo para os nossos corações, e esse é o propósito desse louvor e dessa palavra nessa noite. Vamos meditar nesse louvor. Se vocês souberem em casa, cantem comigo aí. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisões. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho,
e o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Como um último louvor, antes de passar para a palavra. Quero cantar um louvor de um grupo antigo. Tô mudando aqui meus ensaios hoje aqui. Se você não sabe para onde seguir, se você percebe que não quer mais fingir, levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus, chame a Deus. Se sua vida anda para um abismo sem fim, se teus olhos choram e não quer esse fim, levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que tua vida logo mudará. Ele cura as feridas, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus. Se sua vida anda para um abismo sem fim, se teus olhos choram e não quer esse fim, levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que tua vida logo mudará. Ele cura as feridas, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura as feridas, te libertará. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus. Amém. Boa noite, graça e paz a todos que estão nos assistindo, vendo, né? Gostaríamos de desejar que nessa noite, através da Santa Palavra de Deus, de uma maneira um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados, mas o Espírito Santo é aquele que age na igreja, é aquele que age no smartphone, é aquele que age em qualquer lugar, porque ele não está preso àquilo que nós pensamos dele. Que nessa noite o Espírito Santo possa falar conosco dessa maneira um pouco diferente, mas da maneira que Ele quer e na maneira que Ele tem autoridade e liberdade para falar conosco. Gostaria que nessa noite os irmãos
pudessem abrir suas Bíblias lá em Atos dos Apóstolos, para nós entendermos o livro de Atos, meus irmãos. Aquilo que Jesus faz, todo o seu ministério, está ali contido em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali Jesus cura, ali Jesus nasce, ali Jesus ensina, ali Jesus perdoa, ali Jesus exerce misericórdia, ali Jesus se compadece pelos feridos, pelos doentes, pelos miseráveis. E ali mostra nos evangelhos aquilo que Jesus fez. E no livro de Atos, Jesus assunta ao céu, em Atos no capítulo 1, ele sobe para o Pai, ele vence a morte, ele venceu o inferno, ele foi morto pelos nossos pecados, e agora, através do Espírito Santo, através do outro igual a Cristo, daquele que é uma das pessoas da Trindade, a igreja continua a mostrar aquilo que Jesus Cristo está fazendo. E aí nós vimos toda a expansão da igreja, a expansão do ministério, e nós vemos as primeiras viagens missionárias e uma igreja que avança com qualidade e com quantidade, certo? Então eu gostaria que os irmãos pudessem estar nesse 5º livro do Novo Testamento, em Atos no capítulo 2, no versículo 42 a 47. A Bíblia nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, eles perseveravam unânimes, em unidade, em conjunto, em uníssono, em união, no templo. Partiam de pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos fazer uma breve oração. Pai amado, Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, Pai, porque nós cremos que antes de nós começarmos essa palavra, tu já estavas aqui. Jamais podemos fazer nada sem a tua presença. Oramos porque somos dependentes de ti e cremos que tu nos usa através do teu Santo Espírito. Por isso, nessa noite, dependemos totalmente da tua atuação sobre as nossas vidas, desde o planejamento de toda essa mídia até todo o louvor que aqui foi feito e essa palavra que vamos ministrar, que tudo o teu Espírito Santo possa estar nos dirigindo, que possa alcançar corações, que possa falar às pessoas e que em tudo, Senhor, em tudo, as pessoas conheçam o Cristo e Ele possa ser glorificado na vida delas. É a nossa oração nessa noite em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, depois de um ano, agora em março vai fazer um ano do primeiro lockdown, onde tudo fechou, certo? Nós estamos aqui fazendo uma live nessa igreja, nessa igreja totalmente fechada, sem membros. E essa igreja que nós falamos aqui hoje é a igreja física, é a igreja visível, é a igreja tijolos, é a igreja organização, é a igreja que agora é visível, mas que agora está fechada. Se nós hoje dessemos um título a essa pregação, nós vamos falar as marcas de uma igreja que faz a diferença. As marcas de uma igreja que faz a diferença. Então nós podemos ver que a igreja externa, onde nós cultuamos a Deus, onde há o templo, onde tem a organização, hoje ela está por um tempo fechada. Mas nós sabemos, meus irmãos, que a verdadeira igreja, ela é interior, ela é invisível, ela começa a ser formada no coração
das pessoas que um dia se arrependeram, que entenderam o sacrifício de Cristo, que por atuação do Santo Espírito de Deus, lá em João, no capítulo 3, nasceram de novo, não de ordem natural, mas nasceram por obra do Espírito Santo, foram convencidos do seu pecado e então verdadeiramente confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, como está lá em Romanos 10, 9. Elas são novas criaturas, elas agora nenhuma condenação há mais sobre a vida delas. Elas creram e receberam a Cristo, certo? E elas são chamadas, essa nova igreja, essa igreja que é formada de maneira invisível, certo? Essa nova igreja é chamada das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Ela que antes não era povo, ela que antes não era igreja, ela que antes não adorava a Deus, agora, quando encontra esse Cristo, quando por obra do Espírito Santo entende, é convencida do seu pecado, ela começa a formar esse grande edifício, esse grande tabernáculo, que não está em Criciúma, que não está no Brasil, que não está na Europa, mas que está em todos os continentes do mundo, certo? E que João vê essa igreja, né? João lá em Apocalipse 5, ela fala de uma grande igreja de milhares e milhares e miríades de pessoas. Essa igreja que o apóstolo Pedro vê lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, essa igreja invisível que é formada pelo convencimento do Espírito Santo em nossos corações, né? O apóstolo Pedro fala desse edifício, desse tabernáculo, dizendo assim, em 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, ou seja, antes as pessoas precisavam dos sacerdotes para ir até Deus, mas lá em Mateus 27, a Bíblia diz que quando Cristo pereceu no Calvário, o véu do Santo dos Santos já foi totalmente fendido, e agora nós ministramos direto diante de Deus, através do que Cristo fez por nós, certo? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povos, mas agora sois povos de Deus. Vós que ainda não tinha alcançado misericórdia, agora alcançasse misericórdia. Esse grande edifício, esse grande tabernáculo que está sendo formado através do mundo inteiro, daqueles que confessaram a Cristo, daqueles que se arrependeram dos seus pecados, daqueles que foram remidos e lavados pelo sangue de Cristo, daqueles que são nova criatura, daqueles que têm a paz que excede todo entendimento. Esse grande edifício vai sendo construído pedra a pedra, com a argamassa ligando. A argamassa é aquilo que dá sentido a uma construção, aquilo que cola, aquilo que une as partes. É ligada com essa argamassa que é o amor, que é derramado pelo Espírito Santo no coração dos crentes, que está lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 5. E essa igreja é invisível, meus irmãos. E essa igreja que nós não vemos, certo? Ela agora, nesse momento da pandemia, ela tem, nesse momento único do mundo, ela, aonde ela está, quer seja na sua casa, quer seja na sua família, quer seja no seu trabalho, quer seja como maridos, quer seja como esposas, quer seja como filhos, ali ela está inserida com o propósito de mostrar as virtudes, ou seja, o poder daquilo que Cristo fez em sua vida, certo? E ela tem, então, essa função de, mesmo em meio a um momento tão difícil da sociedade, a impactar esse mundo, independente dela estar aberta ou fechada, onde nós estamos. Nós somos igreja do Senhor.
E nessa noite nós vamos entender o que é essa verdadeira igreja, que é primeiramente proclamada lá por Jesus em Mateus, no capítulo 16, certo? Essa igreja que é dele e foi comprada por ele, que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, né? Que prevalecerá sobre o mundo. Agora nós vamos aprender o que são as marcas dessa igreja que, independente de pandemia ou não, independente de perseguição ou não, independente de templo ou não, independente de lugar físico ou não, independente do que for nos obstruído para que nós não possamos nos reunir, aonde nós estamos, nós somos templos do Senhor, o Senhor habita em nós, nós somos a habitação dele, e onde estamos, somos embaixadores daquele que nos tirou das trevas para a verdadeira luz do Evangelho, né? Então vamos entender nessa noite quais são as marcas dessa verdadeira igreja que independe de templo, que independe de lugar, mas que verdadeiramente começa a se formar nos nossos corações um dia que nós entendemos por que Cristo morreu por nós, certo? A primeira marca que nós vamos ver dessa igreja que está lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 42, a primeira marca de uma igreja que faz a diferença, independente se ela está aberta ou fechada, se ela pode ou não cultuar a Deus, é que ela é fiel à palavra de Deus. No capítulo 2, no versículo 42, nós vamos ver que a igreja de Atos perseverava na doutrina dos apóstolos, certo? O que é doutrina, pastor? A doutrina foi toda inserida por Jesus nos 3 anos e meio que ele esteve com Cristo. Ali ele falou, né, do que era, para que ele veio, né? A salvação pela graça, o perdão dos pecados, a perseverança dos santos, tudo estava ali, a ressurreição, né? Quando ele venceu a morte, né? Então, nós vamos ver que a igreja de Atos, todas as pregações na igreja de Atos, elas eram cristocêntricas, ou seja, elas falavam que era necessário que o Cristo padecesse, que ele viesse ao mundo, que ele fosse rejeitado pelos homens e que pelo nosso pecado ele fosse morto. Ele não fosse morto pelos judeus, ele não fosse morto porque Judas o traiu, ele não fosse morto porque Pilatos não quis livrá-lo, mas ele foi morto pelo meu e pelo seu pecado. Esta é uma pregação cristocêntrica. Essa pregação, meus irmãos, que se dá lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 22 ao versículo 36. Então, a primeira marca de uma igreja que influencia a sociedade, que faz diferença onde ela está, ela tem uma pregação, ela dá importância à palavra de Deus e ela dá importância a uma pregação cristocêntrica que leve sempre nós a nos arrependermos e nos humilharmos diante do Cristo e daquilo que ele fez por nós, certo? A doutrina dos apóstolos nada mais era do que aqueles 12 homens imperfeitos que Cristo os chamou, certo? Que foram ministrados diariamente pelo Mestre, muito mais, né? João, Pedro e Tiago, que passaram muito mais tempo com o Mestre, certo? E que depois, através do Espírito Santo, continuaram tudo aquilo que receberam do seu Mestre. John Stott, que é um pastor em inglês, ele fala desse momento, ele fala o que ele fala é que o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, certo? Ele abriu uma grande escola em Jerusalém, certo? O qual os professores eram os apóstolos, certo? Escolhidos lá em Lucas, no capítulo 6. E que agora havia nessa escola nada mais, nada menos do que 3.000 matriculados, que foram os primeiros cristãos, que foram acrescentados, que foram alcançados pelo poder de uma palavra que era totalmente cristocêntrica,
que foram levados ao arrependimento, certo? E agora, meus irmãos, essas pessoas se submetiam à liderança dos apóstolos para aprender, né, aquilo que os apóstolos tinham aprendido com Cristo. Então, nós vamos ver que a igreja de Atos era uma igreja que se submetia à palavra de Deus, era uma igreja que aprendia. E nós vamos ver que anti-intelectualismo e plenitude do Espírito Santo são coisas totalmente incompatíveis. Vou repetir. Anti-intelectualismo e plenitude do Espírito Santo são coisas incompatíveis. A igreja que quer ser plena do Espírito Santo, ela tem que aprender com a palavra do Senhor. Vários movimentos da história acabaram errando por não se submeter à palavra de Deus. E a própria palavra de Deus nos diz que Deus usa tanto pessoas com dons ministeriais para ensinar igrejas, pastores e mestres, que está lá em Efésios 4, versículo 11, como dons espirituais do ensino, que está lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 7. A outra marca, meus irmãos, dessa igreja que faz a diferença em qualquer tempo da história, mesmo no período que ela está fechada, mesmo no período de pandemia, a outra marca nessa igreja, nós vamos ver lá no versículo 42, certo? Que a Bíblia fala que uma igreja que faz diferença, ela tem profunda comunhão, ela tem unidade, ela é um só corpo, ela é uma igreja que perdoa, que se sujeita, que ama, que edifica uns aos outros, que se sujeita uns aos outros, que leva a carga uns aos outros. Então nós vamos ver ali no versículo 42, no versículo 44 e no versículo 46 de Atos 2, nós vamos ver a unidade que a igreja de Atos tinha, certo? No versículo 44, nós vamos ver que eles gostavam de estar juntos, eles amavam estar juntos, certo? No versículo 46, a Bíblia vai nos mostrar que eles gostavam de estar juntos para ir na casa de Deus, no templo, certo? E no versículo 46, na parte B, a Bíblia nos mostra que eles gostavam de estar comendo junto, que era um costume judaico, que mostrava que as pessoas tinham unidade quando a pessoa te convidava para ir na tua casa para ter uma refeição. E a Bíblia nos fala lá em Atos 2,46 que eles gostavam de estar de casa em casa fazendo as suas refeições, certo? Ou seja, meus irmãos, então, uma igreja, certo? Que ela realmente faz diferença nesse mundo, faz diferença em qualquer época, certo? Ela não vive isoladamente, ela não é solitária. A palavra de Deus nos fala que essa igreja que é invisível está constituída lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 1 a 6. Nós temos um só Senhor, nós temos um só Espírito, nós temos uma só fé, nós temos uma perseverança, nós temos todas essas coisas são comuns a todos os cristãos. Apesar de, meus irmãos, apesar de nós sermos formados por pessoas tão diferentes, de diversas regiões, de diversas profissões, de diversas educações, de diversos tipos de vida, nós temos uma unidade que é o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor, é a mesma fé, é o mesmo Cristo, certo? Então, nós vamos ver que uma igreja sadia é uma igreja que tem unidade, ou seja, é uma igreja que não é tão justiceira, é uma igreja que não é olho por olho, nem dente por dente. Mas peraí, pastor, então essa igreja é uma igreja que ela aceita o pecado? Não, ela não é anuente com o pecado, porque até ela só vai fazer a diferença a partir do ponto que ela verdadeiramente condena o pecado, mas ela ama o pecador. Ela é uma igreja que tem misericórdia pelo perdido,
que ela ama aquele que está longe de Deus, ela tem um sentimento angustiante quando ela vê que há tantas pessoas próximas de si, ou mesmo que estiveram na sua igreja, que hoje estão tão distantes daquele tão grande banquete que um dia o Senhor vai realizar. Então, meus irmãos, a Bíblia é clara. A marca dessa igreja que faz a diferença, ela tem unidade, né? Ou seja, então, essa igreja, se nós olharmos lá, quais são as características dessa igreja que gosta de estar junto, que é unânime, né? Certo? Nós vamos ver que isso, meus irmãos, começou muito cedo na igreja de Atos. Se você vai ver, Cristo faz uma promessa às pessoas que está lá em Lucas, no capítulo 24, para que eles ficassem em Jerusalém, que do alto eles seriam revestidos de poder. E a palavra de Deus nos fala lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 14, que 120 irmãos ali do colegiado apostólico, irmãos de Cristo mesmo, que não criam nele, como está lá em João 7,5, irmãos que nem sabemos que eram discípulos, mas que não faziam parte dos 12, mulheres, várias pessoas ali, os 120 estavam reunidos, unânimes, ficaram 10 dias em unidade, em comunhão, renunciando a tudo e estando ali, se submetendo uns aos outros, né? E essa é a verdadeira igreja de Cristo. Essa é a igreja que o mundo quer ver, a igreja que suporta uns aos outros, como está lá em Colossenses, no capítulo 3, 12 a 14. A igreja que perdoa como Cristo perdoou, né? Não é a igreja cheia de justiça, mas é a igreja cheia de misericórdia, que está lá em Efésios 4, no versículo 31 a 32. A igreja que leva, meus irmãos, a carga um dos outros, que está lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 2. Por que levar cargas um dos outros mostra tanta unidade? Por quê? Porque nós nos preocupamos com o outro, né? Nós preocupamos com o que a pessoa está passando, né? Nós muitas vezes trouxemos as maneiras desse mundo para a nossa vida e muitas vezes queremos nos satisfazer a nós e a satisfazer os nossos desejos. Mas quando a igreja é cristocêntrica, quando a igreja tem os valores de Cristo, realmente quando ela tem a unidade de Cristo, quando ela tem o amor de Cristo derramado em seu coração pelo Espírito Santo, ela se preocupa com o outro, ela quer levar as cargas uns dos outros, ela pensa muito que as pessoas são muito melhores do que coisas são descartadas, mas pessoas, há uma importância muito grande com pessoas, aqueles que foram feitos à imagem e semelhança do Senhor, né? A igreja que tem unidade, meus irmãos, é aquela que ama uns aos outros, como Cristo disse, né? Quando que as pessoas vão conhecer que verdadeiramente vocês são meus discípulos? Se vocês fazem etade, se vocês têm uma grande homilia, se vocês são pessoas de uma igreja ortodoxa. Não, Cristo falou, se vos amardes verdadeiramente, sereis meus discípulos, certo? Uma igreja que tem unidade, é uma igreja que deixa de julgar aos outros, ela tem cuidado no que fala, meus irmãos, ou seja, ela não julga os outros, ela tem muito cuidado quando ela vai falar de um irmão que tem a mesma fé dele, que foi salvo pelo mesmo Cristo, e ela tem muito temor, como está lá em Romanos, no capítulo 14, no versículo 13, essa igreja que tem unidade, que faz a diferença na cidade, é uma igreja que cuida um dos outros, como está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, como é a igreja de Atos, que não era um comunismo que dividia tudo, mas eles vendiam as propriedades à medida que algum tinha alguma necessidade, certo, meus irmãos? A igreja que tem unidade é a igreja que não fala mal um dos outros, que está lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 11. É uma igreja que usa a sua língua, os seus pensamentos para abençoar as pessoas, como está lá em Filipenses 4, 8, ou como está lá em Colossenses, no capítulo 3 e 16, certo? Essa é a igreja dos uns aos outros, a igreja que tinha unidade, certo? A outra marca, meus irmãos, que nós vamos ver
na igreja de Atos, certo? É uma igreja que ora, que está lá em Atos 2, versículo 42. A Bíblia diz aqui que eles perseveravam na doutrina. Falamos agora na unidade, nessa igreja de uns aos outros, e agora falaremos o quê? É uma igreja que orava, certo? A igreja de Atos não dependia dos seus recursos. A igreja de Atos não era autossuficiente. Meus irmãos, quando nós oramos, nós dissemos que não podemos, mas que Deus pode. Quando nós oramos, nós dissemos que somos limitados e que Deus é o Todo-Poderoso. Quando nós oramos, nós falamos que não acreditamos em métodos, não acreditamos em planejamentos. Acreditamos sim, mas acreditamos muito mais na orientação e na operação do Espírito Santo sobre as orações. Ou seja, a igreja de Atos, ela fala e faz, certo? Logo no primeiro capítulo de Atos, lá em Atos capítulo 1, no versículo 14, a liderança da igreja está toda orando. Esses dias eu ouvi um pastor dizer que é muito mais fácil falar de oração do que orar. Essa é uma realidade do nosso tempo. Essa é uma realidade do nosso tempo. E eu queria fazer das minhas palavras a palavra do querido e amado pastor Tozer. Tozer dizia assim, ele dizia que Deus não unge métodos, Deus unge homens cheios do seu Espírito Santo, através de homens humildes que oram e pedem a presença do Senhor na sua vida. Deus unge em corações que buscam a face do Santo Deus, para que Ele possa usá-los, como usou tantas pessoas através dos séculos. Meus irmãos, então, a igreja de Atos era uma igreja que orava. Por isso que nós vamos ver, é difícil nós vemos qualquer capítulo do livro de Atos que não há oração, meus irmãos. Se nós orarmos lá em Atos, no capítulo 3, no versículo 1, nós vamos ver Pedro e João indo comumente, quando eles iam, tradicionalmente, às 15 horas da tarde, indo ao templo orar. Nós vamos ver a igreja de Atos, lá em Atos, no capítulo 4, no versículo 31, que eles oram e o lugar onde eles estavam tremia. E eles oram não para que obtivessem coisas, ou que fizessem campanhas para algo que eles quisessem, mas eles oram para que Deus desse ousadia, para eles pregarem a palavra de Deus. Ou seja, a finalidade deles, o grande propósito deles, não era que a igreja estivesse bem entre si, mas que a igreja tivesse poder para alcançar aqueles que passariam a eternidade separados de Deus, né? A igreja de Atos, meus irmãos, nós vamos ver que ela era uma igreja que orava. Nós vamos ver, meus irmãos, que a primeira coisa que nós vamos ver, que Deus, a primeiro sinal que Deus dá a Ananias, que era um servo temente de Deus, que ele encontraria Paulo, ele disse, olha, tu vai ver um cidadão que ele está lá, orando. Esse era o sinal que ele ia encontrar Paulo, está lá em Atos 9:11, certo? A Bíblia diz, meus irmãos, lá em Atos capítulo 12, que Pedro estava para ser martirizado e a igreja de Atos fazia incessante oração por Pedro. A Bíblia fala também que quando, lá em Atos no capítulo 6, quando começa a haver as primeiras dissensões, as primeiras divisões, por causa que as viúvas de fala judaica começam a ser desassistidas na igreja, ali eles instituem, por ordem do Espírito Santo, orando, o ministério do diaconato. E depois o que os apóstolos dizem, olha, essa parte social vai ficar com homens tementes, homens cheios do Espírito, né? E foram escolhidos dentre ali 7 homens, dos quais se destacavam Estevão e se destacavam também o próprio Filipe. Mas nós vamos ver que os discípulos disseram, enquanto os diáconos vão cuidar dessa parte social, que é importante também na igreja, mas nós apóstolos cuidaremos da oração e da palavra, como está lá em Atos, né? No versículo 6, no capítulo 6, no versículo 4, certo, meus irmãos? Hoje, infelizmente, os métodos, as nossas opiniões, o que trouxemos do mundo que coordena as igrejas.
Hoje, infelizmente, as igrejas não são mais dirigidas por orações, por homens que jejuam, por homens que procuram a vontade de Deus. Nós vamos ver que o estabelecimento da primeira viagem missionária era uma igreja abalizada assim, uma igreja talvez muito melhor que a nossa ADI, muito melhor que várias igrejas que estão nessa cidade. Igreja que havia profetas, que havia mestres, que havia doutores, que havia evangelistas, que era a igreja de Antioquia. Mas era uma igreja que era ortodoxa, sim, que era bíblica, sim, mas que era dependente da vontade de Deus. E a Bíblia diz que eles, jejuando e orando, eles despediram a Paulo e a Barnabé para a obra missionária. Então eles oravam para saber a vontade de Deus. Meus irmãos, que nós podemos ter o mesmo sentimento daquele grande missionário que foi para a África, David Livingstone. Ele disse: Senhor, aonde tu estiveres, eu vou junto. Que nós possamos orar para saber onde Deus está, para que possamos ir com Ele, né? Possamos dizer como Livingstone: Senhor, eu vou para qualquer lugar, desde que tu estejas comigo. Meus irmãos, o lugar que Deus está é no lugar da oração. Quando nos prostramos, quando nos arrependemos, quando pedimos a vontade de Deus para a nossa vida, com certeza nesse lugar Deus está. E Deus, como dizia David Wilkerson, esse grande servo de Deus, Deus abre as portas, Deus abre os caminhos para o homem que ora, certo? Então, meus irmãos, esse era a outra característica da igreja de Atos, uma igreja que ora. E por último, meus irmãos, para nós já ir finalizando, essa igreja que mesmo estando fechada, essa igreja que volta e meia é perseguida, como a igreja da China, que clama, que muitas vezes, se você lê aquele livro, O Homem do Céu, que foi escrito por um grande missionário lá, ele diz que eles se brigavam lá por pegar uma página da Bíblia para ler, né? Essa sede, certo? Nós vamos ver, meus irmãos, que essa igreja que faz a diferença, essa igreja que é centrada na palavra, que se submete na palavra, mas que não só tem conhecimento da palavra, mas que palavra e doutrina, que fé e prática, que ensino e conduta fazem essa igreja diferente, né? Fazem essa igreja ter unidade, faz essa igreja levar a carga uns dos outros, ensinar uns aos outros, perdoar uns aos outros, ter misericórdia uns com os outros, se sujeitar uns aos outros, né? E essa igreja que tem essas marcas da submissão à palavra, que tem essas marcas da unidade que é feita por Cristo em nossos corações, que tem essa marca, certo, meus irmãos, da oração que se submete a Deus, essa igreja ela conta com a simpatia de outros e continuamente ela vai sendo acrescentada. Nós vamos ver a última marca ali, meus irmãos, que está lá em Atos no capítulo 2, 47, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto o Senhor ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Essa igreja de Atos, ela tem a última marca. Ela tem qualidade e ela tem quantidade. Ela cresce para o alto em relacionamento com Deus. Pessoas se relacionam com Deus, pessoas oram, pessoas se submetem à palavra, pessoas não são só informadas na cabeça, mas pessoas mudam no coração e têm atitude que as pessoas querem estar com eles, porque vê Cristo na vida deles, certo? Então, essa igreja tem qualidade. Ela cresce para o alto em relacionamento com Deus. E a partir do momento que ela cresce com relacionamento com Deus, a partir do momento que ela é transformada pela palavra, ela é confrontada pelo Espírito Santo em sua vida, ela cresce também para os lados. Porque tudo isso influencia no seu casamento, influencia no seu relacionamento, na sua submissão ao seu pai, influencia com as pessoas que não são alcançadas nesse mundo, influencia no seu trabalho. Essa igreja acaba sendo acrescentada dia a dia, porque as pessoas querem ver aquilo que está acontecendo lá dentro. E é isso que acontecia com a igreja de Atos, né? Ou seja, né, essa igreja tinha a simpatia do povo. Essa igreja produzia muito impacto
não produzia impacto porque pintava de preto, não produzia impacto porque ela tinha uma grande propaganda sobre si, não. Ela produzia impacto porque tinha a presença do Espírito Santo no seu centro. Ela era cheia da plenitude de Deus e as pessoas viam ali o amor de Deus derramado nos corações daqueles que participavam desse mover, meus irmãos. É isso que acontecia, certo? Então, exatamente isso, meus irmãos, nós precisamos entender que a igreja vai crescer para os lados o dia que ela crescer para cima. O dia que o nosso relacionamento com o Senhor melhorar o nosso tratamento com a nossa esposa, melhorar o tratamento com nossos próprios irmãos da igreja, com as pessoas que estão inseridas no nosso meio, que muitas vezes, como esses dias eu falava com um irmão, e ele, quando foi muitas vezes espetado por alguma coisa, queria responder algo de forma tão dura, mas ele, levado pelo Espírito Santo, falou de maneira diferente, né? Então nós vamos ver, meus irmãos, que essa igreja que tem um relacionamento do alto com o Senhor, ela vai conjugar, né, doutrina e prática, fé e obras, e ela vai realmente levar a ser o sal da terra e a luz do mundo num mundo perdido. Então nós vamos ver que a última marca dessa igreja é que, por esse relacionamento que ela tinha com Deus, através da unidade, através da palavra, através de humildade e oração, essa igreja crescia, meus irmãos, crescia, certo? E nós vamos ver, e nós vamos analisar, certo? Que a igreja de Atos começa, né? Lá em Atos 1:15, com 120 pessoas, depois em 2:41 ela vai para 3.000 pessoas, em 4:4 ela vai para 5.000, em Atos 5:14 ela é uma multidão, em Atos 6:7 o número de discípulos é multiplicado, em Atos 9:31 a igreja se expande a Judeia, a Galileia, em Atos 16 a igreja começa a alcançar o mundo inteiro, a Europa, e as pessoas são cada vez mais fortalecidas com o bálsamo da presença do Espírito Santo, da igreja cristocêntrica que era a igreja de Atos, com marcas tão saudáveis, Pai. Senhor, que nessa noite, né, essa pequena palavra hoje possa trazer uma reflexão ao nosso coração. Nós somos igreja do Senhor. Um dia nós somos alcançados por Ele. Um dia nós sentimos essa paz tão agradável, que é os nossos pecados serem perdoados por Cristo. Que nós possamos saber, né, nessa noite, se estamos enquadrados, se estamos trazendo a esse mundo perdido, meus irmãos, a Bíblia diz que a expectativa da criação, lá em Romanos, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Que possamos ser essa igreja, né? Essa igreja centrada na palavra de Deus, que viva a palavra de Deus, que coma a palavra de Deus, que faça a diferença nesse mundo, que verdadeiramente tenha unidade, entenda, né, o que é uns aos outros. A igreja não nasceu para ser isolada, e nós não nascemos para sermos um, mas nós nascemos primeiro para adorar a Deus e depois amar primeiro o Senhor sobre todas as coisas e o nosso irmão como a nós mesmos, né? E que nós possamos entender, né, tudo isso, e que isso possa trazer ao nosso coração mudança, e nós possamos começar a impactar o lugar aonde nós estamos. Amém? Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, Pai santo, nós te louvamos essa noite, Pai. Nós te bendizemos nessa noite, porque mesmo esse lugar estando fechado, mesmo esse edifício estando fechado, nós continuamos sendo a igreja do Deus vivo, o baluarte da verdade, aquela que não se dobrou ainda, aquela que foi chamada das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho de Cristo, aquela que tem como seu selo o seu Santo Espírito, que nos identifica que não somos nossos, mas que fomos comprados por Ti, que possamos verdadeiramente trazer essas marcas de Atos,
essas marcas dessa igreja que tanto nos impressiona positivamente. Que possamos estar submissos à Tua Santa Palavra, fazendo dela toda a nossa vontade e todo o nosso cotidiano sendo influenciados por ela. Que nós possamos viver ela, comer ela, se apoderar dela, ser famintos por ela. Que verdadeiramente, meu Pai, essa igreja possa orar, possa depender de Ti, possa fazer de oração, Senhor, a sua parte melhor do dia, Pai. Que nós possamos ter unidade, Pai. Que nós possamos fazer como Cristo nos mandou, que nós possamos verdadeiramente ser Teus discípulos, se nós amar uns aos outros, perdoando, se sujeitando, levando a carga uns dos outros, não falando mal uns dos outros, amando, né? Se preocupando, né? Se alegrando com aquele que se alegra, chorando com aquele que chora, tendo misericórdia com aquele que está passando por necessidades. E por último, Pai, que tudo isso possa influenciar e que pessoas possam ser acrescentadas a conhecer esse Cristo tão lindo e maravilhoso que um dia alcançou nossas vidas. Pai amado, nós agora, Pai, deixamos esse lugar, mas não a Tua presença. Nós te pedimos agora, Senhor, que o amor de Deus, a graça de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com aquele que está nos vendo, com a nossa igreja que nos assiste, e que essa semana o Senhor possa estar conosco, nos dê saúde e abençoe cada um de nós e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Sai! Quase te como.